Bom dia. Hoje o dia amanheceu mais triste. Tivemos aí a triste notícia do falecimento do pai do nosso amigo, mentor e chefe, Raul Sena. Fica aqui as nossas condolências. Hoje o programa vai começar de um jeito mais triste. Não teremos uma irreverência da forma com que a gente sempre leva o programa, mas como a gente tem esse compromisso com vocês de trazer as notícias, vamos estar aqui hoje passando com o máximo de responsabilidade possível. Mas fica aí o nosso abraço para o Raul Sena. Meninos, querem dar uma palavra aí para antes da gente começar o programa? Quero mandar um abraço para toda a família, as nossas condolências e que Deus conforte o coração de todos nesse momento delicado e triste. Com certeza para todos os amigos e familiares. Bom dia a todos, bom dia Lucas, bom dia Zé, bom dia Godoy. Também as suas palavras também as mesmas das minhas. Nesse momento é ter forças mesmo, né? Assim, pegar as coisas boas da vida assim e fortalecer mesmo as questões familiares, porque questões mesmo sobre os pais também. Então, se você tem sua mãe, tem seu pai, dá um abraço neles, fala que ama, porque em algum momento eles não vão estar mais aqui. Então, acho que é só essa mensagem positiva também sobre essa integração também das famílias que é importante nesse momento. Boa, importante recado aí. E é isso, gente. Então, passado esse momento, vamos passar aqui para as notícias. Hoje a gente tem notícias bem importantes aqui no mercado internacional e nacional também, tá? Então a gente tem aí a China com a política anti-dumping, principalmente depois da União Europeia ali começar a impor tarifas com relação à parte dos seus carros elétricos, querendo começar a taxar bebidas, acho que de uma medida bem descomunal com relação à parte entre os produtos ali em relação ao seu valor agregado, mas que a China depois deve fazer algumas políticas ali voltadas para alguns veículos ali a combustão, né? Na parte dos Estados Unidos, a gente teve um déficit fiscal ali de 1,8 trilhão nessa casa atingindo em 2024. E no risco fiscal do Brasil, a gente já vê aí alguns títulos públicos sendo negociados a uma taxa de juros real próximo de 7%. Isso traz um risco muito grande para as contas públicas e também um pouco mais de desconfiança com relação ao nosso mercado interno. Além disso, a gente viu aí que, para alguns, aí, uma notícia muito boa, né, que é a volta do X. O nosso querido Alexandre de Moraes aí definiu que já está tudo correto ali com relação ao pagamento das multas e todas as outras partes ali de enquadramento, né, as suas políticas ali já foram atendidas e o X pode voltar. Vamos passar agora para os nossos índices, né, como somos um programa de tradição. O Douglas vai passar aqui rapidamente aí para a gente sobre esses índices. Então vamos lá começar pelos Estados Unidos. Hoje teve queda nos principais índices lá, principalmente o Nasdaq Futuro 0,36 e também o S&P 500 Futuro 0,31. O que foi impulsionado ali é muito por conta dos ganhos também que foi registrado ontem, então os investidores têm feito ali realização de lucro e também foi impactado ali para as ações de tecnologia. E os investidores também aguardam a ata do Fed, como também fala dos dirigentes do Banco Central americano, porque isso pode impactar também as projeções dos analistas. E em relação à parte ali dos títulos públicos americanos também tem caído e nesse caso o dólar está se fortalecendo em relação a moedas de países desenvolvidos também como o euro e libra, porque quanto mais fortalece o dólar, isso prejudica um pouco as exportações. Tanto que até as exportações mesmo de agosto dos Estados Unidos, pelo menos ali na parte da balança comercial, deu um déficit muito alto, então mais de 70 bilhões de dólares. A gente não trouxe essa notícia hoje para falar, mas a gente vai estar falando mais sobre a parte de risco fiscal do país, mas isso também tem influenciado negativamente a parte fiscal da economia americana. Na parte da Ásia Pacífica, a gente tem só o índice da Nikkei do Japão subindo 1,1 e também a bolsa da Austrália subindo 0,13. O que tem caído muito ali é a bolsa da China caindo 6,52. Foi muito ali puxado por quedas significativas, né, na parte da Ásia da China ali, de Xangai e de Shenzhen também, refletindo a realização de lucros após o rally causado por estímulos econômicos. Então, teve os estímulos do governo chinês, né, os investidores teve aquele avanço ali da bolsa, mas acabaram ali realizando lucros e acabando ali com o rally dos últimos dias. Na parte da Europa a gente tem os índices do Reino Unido subindo 0,36% e a bolsa da França também subindo 0,08%. Que tem caindo lá é a parte da Alemanha, que é o DAX, caindo 0,01% e também a bolsa da Itália 0,08%. Isso aqui é muito mostrando ali sinais de recuperação após as perdas por conta ali de pressões das empresas de luxo. Então, isso tem impactado um pouco a questão de consumo do varejo, também maior inflação também
ao consumidor também na parte da Europa. E também os investidores estão preocupados com possíveis retaliações da China devido às tarifas aplicadas à União Europeia, como também empresas de luxo como a Hermes e a Dior sendo talvez as afetadas. Então a gente também já vai trazer notícias em relação a essas retaliações econômicas também, que no caso já parte ali da parte do setor de bebidas, mas também pode vincular ali ao setor de vestuário também. Na parte de commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo 0,56, chegando a $73,98 o barril. O petróleo Brent subindo 0,63, chegando a 77,67 o barril. E o nosso querido Bitcoin tem uma tendência de queda ali de 0,07%, chegando a 63,126 mil dólares o nosso querido Bitcoin. Maravilha. Agora, olhando para o âmbito internacional, já trazendo a notícia que o Douglas começou a puxar aqui com relação à parte da China, tentando aí retaliar mesmo, né, podemos dizer assim, com relação à parte que praticamente o mundo inteiro aí vem fazendo com relação à parte das suas exportações de carros elétricos, né? Ela vem trazendo uma medida antidumping aí, taxando ali alguns produtos que vêm diretamente da Europa. Como que está sendo isso aí, Douglas? Como que vai ser esses impactos aí feitos pela China? É uma resposta, né, que o governo chinês tem feito, porque não só na Europa como também nos Estados Unidos eles estão aumentando ali os impostos de importação. Por exemplo, ontem mesmo no programa a gente trouxe que a União Europeia já acertou ali uma taxa de 45% para os carros que vão importar. Então, hoje seria ali uma resposta do governo chinês, trazendo ali também a parte de tarifas em relação ao conhaque, que seria ali as bebidas dos países da Europa, que isso pode também trazer maior volatilidade, também de alguma forma ali prejudicar os estados, principalmente da França também, que é um dos maiores polos de bebida, não só de conhaque, mas também de vinho, então isso pode prejudicar um pouco. Mas aqui na notícia eu queria trazer em relação ao que a China tem feito, porque ela começou a fazer investigações de antidumping também sobre importações de laticínio e carne suína da Europa. Isso aqui abre uma brecha interessante para a gente falar sobre o Brasil, porque o Brasil também é um dos maiores produtores de proteína animal, então isso pode trazer uma certa possibilidade ali de avançar ali no crescimento das exportações para a China. A gente já é um dos maiores exportadores, então a China já é um dos maiores clientes nossos, mas a gente pode aumentar ainda mais ali esse grau ali de exportação devido a esses embargos que a China tem feito. Isso acaba que prejudica bastante em relação a outros setores, né? A gente já viu que em sessões mesmo de índices da Europa já tem caído devido a setores que ainda não foram afetados, mas que podem ser. Então, isso de alguma forma pode prejudicar ali os resultados do bloco econômico e também aumentar ali os conflitos geopolíticos, tanto da China como também de outros países, como também os Estados Unidos, que tem feito ali políticas mais contracionistas do ponto de vista ali de negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China também. Perfeito. E a China, que é um grande demandante mundial, seja pelo tamanho da sua economia, seja pelo tamanho da sua população. Então, com certeza, ninguém quer ter aí um grande embargo com esse país, que obviamente é um importante cliente e o nosso maior consumidor, inclusive. Olhando para o âmbito dos Estados Unidos, né, a gente teve aí um déficit alcançando 1,8 trilhão de dólares em 2024, um valor bem significativo e que traz algumas preocupações para o mercado não só norte-americano, mas para o mundo inteiro, né, Douglas? Com certeza, Godoy. Eu vou destacar alguns pontos do porquê que esse déficit orçamentário lá dos Estados Unidos foi tão pujante assim. Os principais motivos foi o aumento nos gastos com juros, ou seja, a dívida dos Estados Unidos subiu 34% com relação ao ano anterior. E isso causa quase hoje, gastando nesse âmbito com juros e dívidas, quase 950 bilhões de dólares, ou seja, quase metade do déficit aí é representado pela dívida dos Estados Unidos. Não só isso, como também teve um gasto crescente na questão da previdência social e com programas como o Medicare, que é um programa para idosos a partir de 65 anos, que eles são ajudados com medicamentos, são ajudados com alguns tratamentos, e não só idosos da cidade, como alguns pequenos grupos de pessoas mais jovens com doenças específicas. Então, não é como se fosse um SUS, que é totalmente de graça, porque eles têm que pagar franquias, tem outras participações que eles fazem também com a Previdência, com esse programa aí. E isso também está impactando bastante com relação lá a esse déficit dos Estados Unidos. Por quê? Porque também é preocupante porque a população cada vez envelhece mais. Ou seja, cada vez mais pessoas vão usar desse programa do governo
para os seus tratamentos de doenças, etc., o que é um gasto que pode se tornar preocupante. Claro que, com questão de saúde, ninguém vai mensurar, né? Ninguém vai falar, saúde não pode gastar, porque é algo importante. E se a gente até não teria um coração se a gente falasse que tem que cortar esse tipo de gastos, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam disso para conseguir tocar a sua própria vida, não é, Douglas? Sim, exatamente. Queria só pegar um ponto, porque essas questões de previdência social também é um grande desafio, não só do nosso país, como também a França também sempre tem greves em relação a trabalhadores também que têm se preocupado bastante. Só que se a gente for pegar a estrutura da previdência, o que tem impactado muito é as previdências especiais, que aí a gente pega os altos cargos das questões mesmo de servidores públicos, por exemplo, ou grandes magistrados, que esse é o maior grande problema, porque se a gente for pegar o teto da Previdência, não passa nem de R$ 7.000 a média. Então, imagina só, o grande problema não está na base, que é onde existe ali a maior parte ali do orçamento da Previdência, que as pessoas sempre julgam, né, que é o grande problema. Na verdade, está nos altos escalões, que aí pega previdências que são, por exemplo, valores extraordinários, por exemplo, previdência social que o regime não é sobre o salário base, mas é sobre o salário já até a pessoa ter aposentado. Então, por exemplo, o salário atual que a pessoa recebe, ela vai receber como previdência. Isso é que acaba prejudicando muito essa questão de orçamento. E detalhe, por ser previdência social, você tem a parte ali de obrigatório, né? Então, por exemplo, você tem as despesas discricionárias, que você tem maior flexibilidade, e você tem as despesas obrigatórias. Então, não é só previdência, como saúde, educação. Então, esse é um tema que não só desafia o poder público, não só dos Estados Unidos, como também de outras nações, como aqui no nosso país. Só que eu só queria trazer essa observação que o maior problema da Previdência não é a base, que é onde está o teto do salário, né? Está mesmo nos grandes cargos. Então, precisava ter uma reforma da Previdência, mas também pegar toda a camada de pessoas, não apenas aqueles mais vulneráveis, principalmente mais na estruturação, né? É o mesmo caso da gente falar aqui que tem que diminuir a previdência ou cortar, aumentar a idade dos idosos, sendo que os nossos políticos aí estão ganhando rios e rios de dinheiro. Só que é uma discussão impopular e é muito complexa, porque imagina só, quem faz nossas leis são os parlamentares. Exatamente. Então, provavelmente eles estariam tirando recursos futuros deles, então seria algo assim, realmente só para quem quer mudar de verdade. Mas o grande problema não é na base, que é onde tem o teto da Previdência, realmente é onde estão os altos cargos que dificilmente tem uma mudança estrutural. Então esse é um dos grandes desafios que a gente tem no nosso país. Eu acho que não é nenhuma medida impopular, não. Na verdade, é bem popular. O maior problema é que quem tem o poder, como vocês falaram, para fazer alguma coisa, são as pessoas que são principalmente beneficiadas. Então, por que eles vão querer mudar alguma coisa quem nesse vigia sentido? Os vigilantes. Vai tentar mexer em alguma coisa com parte da previdência de quem é militar, por exemplo. Você vai mexer num vespeiro ali que muito dificilmente você vai conseguir tirar alguma coisa, que é o que de fato ele compromete. Inclusive, a grande parte do nosso orçamento hoje é puxado pelos gastos com previdências. E como o Douglas falou, não é a previdência que você está recebendo ali, você que é aposentado hoje que está recebendo, de que está impactando. 1.500 para... Exatamente. Eu tô pegando com pessoas tá 7 mil. Agora, se a gente for pegar realmente como salário mínimo, imagina só, como que eu posso explicar isso para minha mãe, por exemplo? Poxa, a previdência dá 10, mas ela pode falar, poxa, mas tem pessoas que recebem só o salário mínimo. Como que pode estar dando déficit? Mas Exatamente. O problema é esse. O problema não são as pessoas que estão na base. O problema é porque existe pessoas, e é claro, existe também reformas que foram feitas anteriormente que agora, depois de 2019, já alterou algumas bases de cálculo, que agora é a média aritmética de todos os seus salários desde o início de trabalho. Antes era só até 60 semanas, não, 60 meses, na verdade, e antes era o salário eram os últimos salários que você tinha na sua vida. Então, imagina só, um jovem que vai começando o seu estágio de vida, obviamente no início da sua carreira ele vai ganhar menos, e ao longo do tempo ele vai se estabilizar. Tinha modelos anteriores de previdência que você se aposentava quase com o seu salário atual, de aposentadoria ali na parte. Então, isso é um tema complexo, mas precisa ser dito, que o problema não é a base, o problema realmente são as pessoas que estão nos altos cargos do funcionalismo público. E ainda não querem deixar um reajuste real desses salários acontecer para quem está na base. Querem tirar porque isso pode impactar no orçamento no longo prazo. De fato, pode impactar, mas o que vai impactar de fato é a gente não mudar esse tipo de
aposentadoria que estão dando aí de forma especial para todos, aí pagando salários astronômicos, enquanto as pessoas da base não vão ter dinheiro para pagar remédios, não vão ter dinheiro para pagar um monte de outras coisas básicas para sua sobrevivência, e esses custos também vão aumentar no longo prazo os gastos do próprio governo, que vai ter que ser um amparo disso aí para os nossos idosos. Se a gente for olhar, inclusive tem uma série da Netflix, inclusive, que explica um pouco mais sobre isso, ela chama, inclusive, Explicando na parte de dinheiro. Tem um episódio que fala como que começou essa parte de previdência social nos Estados Unidos. E como eles tentaram, após aumentar ali muitos gastos ali do governo, como que eles tentaram tirar esse custo ali para o cidadão, né, que é debitado em folha ali, e deixar esse valor sobrando ali, digamos assim, na parte do seu salário, para que ele mesmo constituísse a sua previdência. O que tiveram no longo prazo foram pessoas que não investiram esse recurso que estava a mais ali e acabaram custando para o governo exatamente coisas como que o José acabou de passar para a gente. Então, assim, é um tema muito complexo. Às vezes não é só a gente falar assim, não precisa mais ter uma contribuição social porque o INSS não presta. Mas no longo prazo, a gente vai ver que vai ser muito mais maléfico do que benéfico, porque as pessoas hoje, por a gente não ter uma educação financeira que seja suficiente no Brasil, a gente não conseguiria estar suprindo esse problema, infelizmente. Então, na maneira que está hoje, não seria a melhor saída. Eu queria continuar, não terminei ainda da minha aspa da minha notícia, mas queria falar que a gente nem mensurou ainda nessa questão de previdência, como um assunto que dá para gastar vocabulário falando, né? Mas eu queria dizer que a gente nem mensurou ainda a questão que tem cada vez menos pessoas trabalhando hoje, então, e mais uma população envelhecida, e não só aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos. O Japão hoje sofre muito disso, a Europa sofre muito disso, e também outra coisa que impacta bastante na previdência como um todo. E eu achei muito legal o que tu falou, Goda, que realmente as pessoas falam, o dinheiro do INSS é do povo. Realmente, é do povo, só que assim, na prática, a gente sabe que ninguém vai guardar, ninguém sabe investir direito. A gente não tem uma educação financeira nas escolas. O pessoal não sabe o que é uma taxa de juros, sai da escola sem saber o que é uma Selic, que é uma base que todo mundo tinha que saber. Então, na prática, não é assim que funciona, se a gente for falar. E os impactos que trazem, tudo isso que a gente mensurou agora com relação aos Estados Unidos, são principalmente uma insustentabilidade fiscal, na verdade, que o aumento contínuo do déficit faz com que o governo tenha que se endividar mais ainda, e isso faz com que gere mais inflação, e aí gerando mais inflação ele tem que subir a taxa de juros. Então é algo em cadeia aí, que subindo a taxa de juros não tem benefícios para as empresas pegarem empréstimos e continuar se reinvestindo e crescendo e gerando empregos e tudo mais. Além disso, os planos futuros também, hoje mensurados pelo Trump e pela Kamala, são de um aumento nos gastos e uma diminuição na arrecadação. Então isso também aumentaria ainda mais esse déficit orçamentário dos Estados Unidos, que impacta novamente no que eu acabei de falar. E também só vai crescer a dívida pública, né? Então é algo bem delicado. Não sei como os Estados Unidos vai fazer para lidar com esse tipo de coisa que está acontecendo lá, mas que esperamos que melhore, porque é uma economia hoje, uma das maiores economias do mundo, e a gente sabe o quão importante eles são num cenário mundial econômico. Um próprio exemplo é quando esses dias aí que teve aquele circuit breaker na Bolsa do Japão por conta dos Estados Unidos, que teve... Qual foi o fato que ocorreu? Foi, acho que foi aumento na taxa de juros no Japão. Foi o aumento da taxa de juros, né? Que teve um impacto mundial aí, porque muita gente pega dinheiro emprestado no Japão, a taxa de juros que na época era praticamente zerada ali, eles aumentaram 0,10 e já criou uma histeria que resgataram dinheiro de mercados emergentes para começar a cobrir esses gastos da dívida no Japão. Realmente, e teve também um fato dos Estados Unidos mesmo, que quero me referir, que eu acho que, se eu não me engano, saiu bem abaixo a expectativa ou bem acima de empregos gerados, ficou bem abaixo. E aí isso aí geraria inflação. Foi bem abaixo, porque bem isso abaixo, aí, na verdade, gera uma expectativa de recessão dos Estados Unidos. Exatamente, se gera por recessão isso aí que impactou. Isso pode ser impactado no mundo todo. Impactou o mundo todo, né? Isso faz uns 2 meses a gente trouxe essa notícia aqui também. E é algo bem pertinente aí. Realmente. Então, agora indo para as nossas notícias nacionais, a gente teve aí, hoje a gente até atrasou um pouco a gravação aqui do programa para a gente conseguir trazer essa notícia para vocês, que é uma notícia muito importante, que vai impactar na próxima decisão agora do nosso querido Copom, na primeira semana de novembro, perdão, e que foi com relação ao IPCA. O IPCA veio praticamente em linha, né, ligeiramente abaixo aí da expectativa de mercado para o mês de setembro. Esperava-se aí que tivesse um aumento ali em torno de 0,45, ele veio 0,44, bem acima do que foi registrado ali no mês de agosto. Porém, a gente só viu alguns reflexos de algumas coisas que a gente já esperava, como que foi o que aconteceu ali na parte, principalmente, da mudança da tarifa de energia elétrica. Como que foram os outros destaques aí, Cara, os que mais influenciaram no IPCA desse último mês foram a questão de habitação, que não tinha vindo influenciar nos últimos meses, e também o setor de bebidas, né? Habitação
e alimentação e bebidas, no caso, que contribuíram muito com 0,27 pontos percentuais, respectivamente, e os demais grupos estudados caíram 0,31% em despesas pessoais e aumentaram em 0,46%, que mais colaboraram aí com saúde e cuidados pessoais. E o resultado foi bem diferente do que a gente estava esperando, né? Foi levemente abaixo a subida que teve no IPCA, porque todo mundo estava esperando um IPCA muito maior do que o que ele realmente veio. Então vamos destacar aqui alguns preços no aumento de preço do mamão, da laranja e da pera, com 10%, do café moído. Café é triste, hein? Que a gente toma café bastante. E o contrafilé também teve uma leve subida no preço de 3,79%. E no lado das quedas, vamos destacar a cebola, que é um alimento que a gente usa para temperar quase tudo no prato brasileiro, então teve uma baixa de quase 17%. O tomate, que também quase sempre sobe e agora está diminuindo o preço. E a batata inglesa, que também caiu 6,56%. Então, felicidade aí para quem faz academia e gosta de comer batata inglesa e temperar carne com cebola. Cara, realmente. Isso dá pra ver no supermercado também, cara. Se a gente for ver, eu vi uma mudança muito grande no preço do tomate aí, na batata, né, nesses últimos tempos, e principalmente o tomate. O tomate tava batendo praticamente R$10 o quilo ali, já barateou bastante. E se você for olhar nos dados ali do IPCA, a capital que mais teve impacto aí, né, no preço do IPCA foi a nossa querida Goiânia, infelizmente. De novo. Tendo um aumento ali de mais de 1%. Ô, cidadezinha, né, cara? Só Tá vim morar pra bastante cá. aqui, cara. Vim morar pra cá, começou a subir os preços de tudo, né, cara? Mas foi Como puxado pode? principalmente pelo gasto. Se a gente for olhar, foi principalmente gasolina. A gasolina aqui de Goiânia então não sou subiu eu, porque mais eu de não- 6%. E a energia elétrica. Foram as Não. duas que mais contribuíram aí para o impacto aqui na cidade de Goiânia, né? Que elas Sim. entram ali É para esse engraçado gasto que esse gasto ele vai em cadeia, né? Porque Vai. gasolina, combustível, Sim, a com gente certeza. usa mais a parte rodoviária Com para certeza. transportar os energia alimentos. também. E energia, a indústria também é o maior insumo de gastos ali para você estar produzindo. Não só a indústria, como também outras companhias. Prestação de serviço também é o que mais gasta. Então, isso tudo impacta. É um gasto, assim, um pouco complicado, né? De se lidar, né? Porque ele é em cadeia e isso impacta todo mundo. Não só as pessoas que têm maior renda, como também todo mundo. Eu só quero deixar uma aspa aqui, que essa notícia não está no nosso template aqui embaixo, por conta que como a gente esperou para ser essa notícia, a gente só pegou a notícia e veio correndo pro programa para não atrasar para vocês mais ainda do que vai ser atrasado hoje. Então, assim, exatamente. Se a gente for olhar, então, para o IPCA, ele foi uma notícia bem importante. Vamos ver como que isso vai refletir ali na próxima decisão do nosso querido Copom, né? E agora já falando de algo que também vai impactar nas decisões do Copom, que é o risco fiscal. O risco fiscal é esse que está levando aí a negociações da nossa NTN-B com juros real próximo de 7%. Isso é muito ruim, porque a gente sabe quanto que isso vai impactar no custo da dívida ao longo dos próximos anos, né? Então, Douglas, explica mais para a gente aí como que está sendo essas negociações, como que vai ser esse impacto. Não, exatamente, o impacto é bem negativo, né? A gente acabou de ver na notícia que a expectativa da inflação veio abaixo, um pouco abaixo do que o mercado estava projetando. Só que quando a gente pega os juros futuros, tá inverso, né? Tá subindo demais. Que aí, por exemplo, teve sessões mesmo de vencimento até maio de 2027, então pega ali 3 anos, que foi de 6,70. Então imagina só, o investidor olha para o Brasil, é claro que a gente tem um fiscal com vários desafios para estar fazendo, tanto porque a gente tem projetado déficit zero, né? Eu não, na verdade o Haddad tem projetado déficit que eu realmente sou um pouco mais pessimista em relação a isso, não porque a gente torce contra o Brasil, mas é porque a gente vê dados com uma certa visão, poxa, a quantidade de juros tão alta como essa, a gente tem resultados interessantes do PIB, mas assim, a gente estuda que uma política contracionista acaba prejudicando as liberdades das empresas para você conceder crédito, para você melhorar ali o ambiente econômico. Então, assim, acho que um déficit zero parece ser uma projeção um pouco mais otimista do ponto de vista do Ministério da Fazenda. Então, na nossa visão, tem muito, pelo menos na minha visão, tem muito em relação sobre isso. Então, isso, de alguma forma, vai encarecer ali o custo de financiamento do governo e também piorar a composição da dívida. Por quê? A nossa composição, a maior parte é em moeda nacional, moeda corrente, isso é algo muito positivo, porque, de alguma forma, isso acaba não sendo
tão prejudicial em relação a outras nações. Por exemplo, a Argentina não consegue rolar uma dívida de uma forma mais tranquila em relação ao nosso país, porque além deles terem um gasto muito alto, também a maior parte ali é moeda internacional. Então, no nosso país, pelo menos na composição da dívida, está tranquilo, só que os custos estão muito altos. Então, por exemplo, eu queria pegar um quadrinho que eu peguei da notícia aqui, ao tanto que o nosso cenário piorou num curto prazo. Por quê? Em dezembro de 2023, a taxa era 5,26, então você tinha o IPCA mais 5,26. No dia 17 de abril, foi para 6,31. E agora, 7 de outubro, quase o mesmo ano, não tem nem 12 meses em relação ao mesmo período ali de dezembro de 2023, já foi para 6,70, já bateu quase 7. Então, isso, de alguma forma, não ajuda ali você ter investimentos na economia de fato, porque o investidor pensa o seguinte, poxa, para mim tomar risco no Brasil, talvez eu não vou ter o mesmo retorno de um IPCA, que no caso, IPCA mais 7%, que aí no ganho seria o ganho real mesmo, que aí você já desconsidera a inflação. Então, isso aqui prejudica muito não só as contas públicas do governo, como também você ter ali maiores investimentos produtivos no país. E também na parte do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que o governo federal tem feito investimentos em infraestrutura. Então, como é que ele vai se financiar também para trazer aí maior orçamento para esses investimentos estratégicos? Então, isso trava todo mundo, orçamento, trava projeções do Ministério da Fazenda, trava projeções de investidor que quer abrir negócio no país, e também isso aqui é ruim até para nossas futuras gerações, porque é um endividamento que vai ao longo do tempo e vai prejudicando aí a saúde financeira do nosso país. Exatamente. Então, ficou aí. Tem muitos pontos para ser discutidos. Se a gente fosse falar um pouco mais aprofundado sobre isso, ia ser um lucros líquidos, então vamos deixar isso para um outro momento. E vamos falar um pouco mais sobre a decisão do Moraes, né, que voltou aí com o nosso queridíssimo X, o Twitter está de volta. Falecido Twitter. Falecido Twitter, mas é um nome muito melhor do que X, então o Twitter está de volta. Fala pra Pelo gente, menos aí agora, nesse jejum de Twitter agora, de X, a gente vai poder ficar sem, né? Quem era oficial na rede social. Cara, a última vez que eu falei aqui, só te interrompendo, José, perdão. A última vez que eu falei aqui, cara, fiquei feliz que o Twitter foi bloqueado, que eu terminei de ler um livro que eu tava querendo muito. Eu fui criticado nos comentários, cara. Galera, pelo amor de Deus, eu tô brincando, tá? É só uma brincadeirinha. As pessoas não entendem que pra você foi bom, né? Mas se pra elas não foi bom... Eu não volto. Eu já não também, volto, não volto pro Twitter, porque me comia muito tempo, cara. Nossa senhora, não dava não, velho. Cara, mas o que vamos falar dessa notícia, cara? É o seguinte, Twitter, então, foi liberado novamente após o Elon Musk pagar todas as multas aí sobre a legislação brasileira que Moraes aplicou. E após 39 dias, finalmente foi liberado. A gente sabia que ia voltar uma hora ou outra, mas até ficou quase 2 meses aí, 1 mês e 10 dias praticamente. E também a plataforma do bilionário Elon Musk ter quitado cerca de 28,6 milhões em multas aplicadas pelo Senado. E no último capítulo da novela, a Caixa Econômica Federal efetuou uma transferência dos recursos recebidos para uma conta no Banco do Brasil, após Moraes ter alegado que o ex pagou as multas em uma conta diferente da indicada pela STF. Então, além de tudo, ainda o Elon Musk foi lá e pagou numa conta diferente só para causar discórdia, muito provavelmente, para não dar totalmente o braço a torcer. Mas é uma situação complicada, né? Essa questão do Twitter aí. É bom que voltou porque é uma rede social que, se usada para o bem, pode ser muito bem usada. Lá eles ensinam muita coisa muito interessante nas famosas... É Threads que fala, Godoy? Tu é um cara poliglota? É Threads? Threads do Instagram? Não, aquela do Twitter que os caras faziam os textinhos sobre... Ah, tá. Sabe? É Threads. É Threads, né? Cara, aprendi muita coisa lá. Livros, Threads de livros de investimento, threads de filmes de investimento, pra quem gosta também. Então tem muita coisa bacana no Twitter também. Ao mesmo tempo que também tem muita coisa ruim lá pra plataforma liberada pra todo o conteúdo. É uma liberdade. Por exemplo... quando eu era mais jovem, eu gostava de escutar, por exemplo, de ver vídeos do Raul, por exemplo. Mesmo assim, vai ter a mesma liberdade, entendeu? Tipo assim, não, mas eu falo assim, o Twitter te dá uma liberdade de você buscar conhecimento, como também buscar outros conteúdos que não vai te agregar valor. Então isso seria um darwinismo social. Mas não. Caraca, cara, que isso? Não vamos entrar nesse mérito aí. Mas eu ia falar que realmente, cara, é bom que as pessoas que a gente acompanha, pega aí famosos, pega Raul, pega outros famosos que a gente gosta, a gente tem muita opinião deles do dia a dia, né? Sobre coisas que às vezes não saem na mídia, não saem no Instagram e etc. E é muito legal conhecer as pessoas. E que ajudam a cancelar essas pessoas. Ajuda a cancelar, mas também ajuda a gente a conhecer os nossos ídolos, não é mesmo?
Então é muito interessante essa parte também. Realmente, cara, realmente. Então, antes É de engraçado, passar... é engraçado é a cara do Lucas. É uma cara de reprovação impressionante. Sou velho, né? Tecnologia. Não, mas, de Sou fato, contra. fico, assim, pelo menos particularmente eu fico feliz que o X tenha voltado. Ele me ajudava muito, assim, em Isso. questões Douglas vai mesmo twittar de bastante, conteúdos. Eu sempre postava muitas coisas por lá, então fico feliz aí por... É bom pra postar por- conteúdo, né, Douglas? Não precisa usar o Canva, só posta lá e tira print e elogiar no Instagram. Fica mais exatamente. fácil. Então, Beleza. eu gostava. Isso aí, galera. Antes de passar para as notícias não tão irrelevantes, eu queria trazer aqui para vocês algum conceito, algo que a gente sempre traz para engrandecer o seu conhecimento aí, para você que não tem condições ainda de entrar na UVP Escola ou entrar na UVP Consultoria e que por muitas vezes carece de algum tipo de informação. Então, hoje a gente falou de um conceito que não foi explicado ainda e que vai ser muito bom para você entender mais sobre a matéria. Douglas, explica para a gente o que é o antidumping. O antidumping é uma medida que um país importador ele traz uma política unilateral, ou seja, vamos imaginar que você tem ali preços externos, internacionais, que você trazendo aqui para o mercado interno ele não é tão competitivo. Então, por exemplo, o que o governo federal fez mesmo com as blusas da Shein e também da Shopee. Para você que estava importando, às vezes você não tinha a mesma... como eu posso dizer assim, você tinha uma diferença muito grande de preço de quem produzia internamente em relação a quem estava importando. Então, é uma forma até de você, de alguma forma, proteger a sua indústria nacional. Então, por exemplo, quando tem ali uma política da União Europeia trazendo ali uma tarifa de 45% nos carros chineses da BYD, quer dizer que, claro, eles estão fazendo ali a parte de enfraquecendo, de alguma forma, a indústria chinesa, porque vai vender mesmo e na economia você só produz aquilo que você tem demanda, então de alguma forma vai reduzir a demanda, então não vai ter tantas ofertas ali dos produtos chineses, mas você tem a proteção da indústria nacional. Então essa política de antidumping seria também a questão de proteção da indústria, como também um conflito geopolítico. Aí você pode entrar tanto com questões de leis, por exemplo, se aumentar impostos também questões fiscais, ou também outras questões que pode vincular a economia. Então, por exemplo, tem países que ele enfraquece a sua moeda para exportar mais. E tem países que aumenta mais a parte ali da sua moeda porque ele tem ali a soberania. Por exemplo, a Suíça mesmo. A Suíça tem o franco suíço tem por mais que não é tão falado, mas ela tem um poder de compra maior do que o dólar. Então, assim, são políticas que são feitas não só com bens e serviços, mas também com outras formas da macroeconomia. Então, o antidumping seria mesmo uma política que é aplicada ali pelo país importador para trazer ali uma competição mais uma competição mais leal, assim, uma competição mais justa entre produtos que são externos com produtos que são internamente produzidos, para não ter ali como posso dizer assim, ser desleais ali em relação a quem é o produtor interno em relação a quem é o produtor externo. Acho que seria basicamente essa uma explicação mais sucinta do que seria esse querido antidumping. Ou então você pode resumir isso aí como todo mundo é liberal até levar a esposa no swing, né? Como diz o nosso querido Edson. Então, resumindo, é isso. Agora eu vou passar para alguns dos nossos queridos comentários, né? Então a gente teve aqui do Alan Volpone perguntando: para quem está querendo tirar a certificação CEA, vale a pena tirar em 2024 ou é melhor aguardar as atualizações que a Anbima está fazendo para 2025? Com certeza é melhor você tirar agora. Por quê? Porque agora você já sabe como as provas são, você já tem um banco de seleção dessas questões ali muito mais robusto para você conseguir estudar, entender como a prova é feita. Você tem já cursos já preparados para essa prova. Então você tem diversos materiais já que vão te ajudar a ser aprovado em 2024. Para 2025, quando essas... 2025 não, acho que 2026, né, que vai mudar isso. Enfim, mas quando for mudar isso de fato, você não tem nenhum track record ali com relação à prova, você não tem materiais preparados para isso, você vai ter uma maior dificuldade para conseguir essa aprovação, porque é uma prova totalmente nova. Então vale muito mais a pena você já estudar e tirar sua certificação antes que ela mude, tá? E o que vocês tiraram aí de comentários pra gente hoje? Tinha um comentário do Marcos J. Salazar. Salazar é um nome bonito, né? Me Legal. remete, sabe o quê? Harry Potter, Salazar Sonserino era o nome do cara da Sonserino, sabia disso? Quem não sabia, fica Tem aí. Pirata dos Caribes também, tem um filme que tem um nome como... Tem Salazar, é o último filme, eu acho. A Vingança de Salazar. Nome famoso aí, né? Então vamos lá. Parabéns pelo programa, pessoal. Como sempre, o programa está excelente e muito instrutivo. Na minha opinião, quem deseja ter a consultoria da UVP Capital compensa esperar na fila. Eu sou ex-aluno e utilizo a consultoria da UVP e digo, vale cada centavo pago. Turma 23. Então, o Sardinha da turma 23, essa turma faz mais de um ano e alguns meses.
falou aí que usa na nossa consultoria aí, não sei de quem é seu cliente, Godoy? Não. Não é meu também, deve ser um dos meninos, então. E falou que vale cada centavo. Então, aí você aí que tem um patrimônio já um pouco mais pujante, não tem tanto tempo para estar orientando, fala com nós que entra em contato, pode chamar no Instagram, entre em contato no WhatsApp, no número profissional, qualquer coisa, que a gente vai te atender com todo prazer. E outra coisa, o Wellington Zani 1280. Por favor, fala sobre o governo querer acabar com o saque aniversário da FGTS. Aí não terminei de ver o vídeo, caso vocês tenham falado. Você fez o programa ontem? Não, a gente não entrou tanto nesse assunto assim, mas, assim, tem uma visão negativa sobre isso, sabe? Porque é um saldo que o trabalhador conquistou, né? Claro que o FGTS pode ser utilizado para outros mecanismos, como fortalecer ali a parte da construção civil, mas tirar isso, de alguma forma, pode comprometer, talvez, um consumo no curto prazo das famílias. Pode ser Depende, né? utilizado. Depende qual que vai ser a medida do governo com relação a tudo isso. Porque se depende. você deixar muito dinheiro disponível também, você aumenta a inflação, porque vai ter mais consumo. É. Então depende, pode ser uma estratégia também utilizada para tentar conter a inflação. Não sei. Agora, um ponto positivo é que já foram adotadas medidas ali para ter um rendimento maior do que estava sendo anteriormente, né? Que era Pelo só menos 3% mais a TR, né? Que é a taxa referencial. Não vale nada. Que não tinha, que era zerada há muito tempo. Então, assim, ok, pode ter ali os saldos nas contas, né? Mas agora vai ser reajustado pela inflação, pelo menos não vai ter ali um grande perda no poder de compra. Mas também é um tema muito Vale assim, para outro momento. Vai, fala um nos seus tema- comentários aí, É Douglas, porque é senão a gente vai ter engraçado 40 que minutos de esses programa. temas que a gente fala, a gente fica vinculando a outras questões de políticas também. Então, É, não inflação, como só o Godoy quando a gente comentou fala agora. política, não é sobre política, questão mesmo, a política tradicional, mas questão de política monetária também. Então, isso Eu acho envolve que muito. a gente tem muitos assuntos hoje aqui para falar num lucros líquidos, né? A gente poderia ficar umas 2 a Fica aí 3 os temas horas para os falando. próximos. Seus Ah, comentários, meus dois comentários era do Wellington Azevedo 6070, que ele fala que eu tenho um coração de pedra. Isso aqui é porque ontem eu expliquei sobre o payroll, expliquei sobre uma forma que se você gera muito emprego ali, porque na verdade todos nós aqui somos a favor de geração de emprego e renda, como eu tinha falado anteriormente no programa de ontem, mas isso pode aumentar ali o custo das empresas, porque o mercado é muito, como eu posso dizer assim, com muita demanda por O emprego. mercado vai ser muito competitivo, ou seja, muito muita gente competitivo, vai você ter precisa aí. ofertar mais salários, então isso pode aumentar o custo fixo e tal. Mas que já é um papo mais para quem tá nas análises lá, porque realmente isso acontece. Então, basicamente, Douglas, se todo mundo tem emprego, os salários vão aumentar, porque tá todo mundo muito bem empregado. Porque, por Daí as empresas têm que exemplo, pagar mais. se eu te acho muito bom e eu quero que você trabalhe na minha Com empresa, eu certeza. preciso te pagar um salário muito superior que você É a mão recebe. invisível do mercado trabalhando efetivamente. Exatamente. E o outro é o Day Goose MP, ele fala sobre o carro elétrico, né? Ele fala que o carro elétrico não é sustentável na Europa pelo mesmo motivo, porque a maior fonte de energia lá é o carvão, fora a poluição da produção de baterias. Isso aqui também é um tema curioso também Mas é que de o carro se a falar. combustão não polui, graças a Deus, o ambiente, né? Nós vamos entrar nesse mérito. Boa. Era só esses dois comentários, queria agradecer a todos também pelos comentários de ontem, que se não me engano deram até Mas tá 40 acabando o programa já? 47... Não, é só um agradecimento Ah, tá. mesmo. Não, é só para entender. Vamos lá para as notícias não tão relevantes, que aí a gente já encerra o nosso programa, que é com relação à parte do McDonald's, né, que usa a JBS dos Estados Unidos, a Tyson Foods, Cargill e a National Beef de conspiração para aumentar preços de carne nos Estados Unidos. Nesse domingo? Cuidado. Não, no próximo. Mas que não me impactaria. Não é algo que me interessa muito, mas vocês vão trazer aí pra nós aí como que tá essa relação do McDonald's com a sua Eu, pra mim, carne. não impacta também, porque eu não como McDonald's. Então vai lá, Douglas. Mas Mete marcha aí, isso aqui é Douglas. pra todo mundo. Vai lá. É porque, assim, isso aqui é o tal do oligopólio, né? O que seria um oligopólio? São poucas empresas comandando um setor apenas. Então, isso aqui pode, além de ser oligopólio, dizem também nos processos que todos esses frigoríficos estavam se juntando, fazendo políticas, por exemplo, de produzir menos e até aumentar os valores. Famoso cartel. O famoso. Exatamente, iria entrar muito. Por exemplo, a OPEP mesmo, a gente pode falar que são políticas que os maiores produtores de petróleo também eles têm muito vinculado a isso. Por exemplo, eles podem reduzir as produções de petróleo, isso pode aumentar o preço, porque é a questão de oferta e demanda. Então, se você tem menor oferta e a demanda continua constante, os preços sobem. Então, assim, juntos eles controlam ali 82% do mercado de carne bovina nos Estados Unidos, e não é de hoje que
não só como a McDonald's, como também os produtores também, que no caso a frigorífica ela só trabalha com spread, ou seja, ela compra do produtor e revende, então o spread deles estão sendo maiores ao longo do tempo e os lucros dos agricultores estão estabilizados. Então isso aqui dizem na notícia que isso é um dado que pode ajudar ali na questão dos processos. Mas aqui, eu queria trazer mais um dado aqui financeiro sobre o McDonald's, porque eles falaram que em 2015 o valor da libra de gado historicamente ficava entre $20 e 40, então era o preço médio que eles pagavam ali para os seus produtos. Já em 2021 a diferença aumentou para 156,50. É claro, de 2015 para 2021 passou muito tempo, então aumentou a produção, mas eles explicam aqui que o spread deles, que no caso seria essa parte aqui dos frigoríficos, tem aumentado bastante, enquanto os lucros dos agricultores que realmente tomam o maior risco ali na produção dos animais tem reduzido ao longo do tempo ou até ficando a mesma percentual. Então quem está ganhando é quem está intermediando, que no caso seria os frigoríficos. Então seria só essa curiosidade mesmo sobre o tanto que o oligopólio ou então o monopólio também pelo menos na parte de setores estratégicos, pode trazer ali maior volatilidade e também trazer ali incertezas também em relação a outras empresas. Imagina só, o McDonald's, uma empresa gigante como é de fast food, tem passado por maior dificuldade. Imagina quem é mais sensível a essas políticas, né? Então, seria só uma curiosidade mesmo dessas companhias aqui. E uma delas é brasileira, né? JBS, então... Realmente. Então... É isso, galera. O programa de hoje está encerrando. Queria agradecer vocês que assistiram aqui e passar aí mais uma vez as condolências, os meus sentimentos para o Raul, para a família, o falecimento do nosso querido Carlos Sena. Então, um forte abraço para vocês, gente. Fiquem com Deus e até uma próxima.